Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver as competências do Enem, lembrando da competência 1, que foi o vídeo anterior. A competência 1, ela vai englobar todos os erros e acertos voltados para a gramática, ok? Toda a sua escolha de registro em relação à pontuação, à colocação pronominal, a regência verbal, a grafia. Então, todos os erros e acertos referentes à gramática de modo geral, elas serão computadas na competência 1 da redação do Enem. A competência 2, que é o motivo da nossa aula, ela vai falar sobre as referências. Que referências são essas? As referências históricas, literárias, filosóficas, senso comum e científicas que podem justificar o seu argumento. Então, vamos lembrar como uma dissertação argumentativa, ela tem que ser feita e produzida para que você tenha os pontos nas competências do Enem, com o foco na competência 2. Lembrando que dissertação argumentativa é você falar sobre um determinado tema, né? Você vai discorrer um texto, você vai escrever um texto em que você expresse a sua opinião sem utilizar primeira pessoa, ele deve ser escrito na terceira pessoa, sempre. E dentro dessa dissertação, o ideal para a redação do Enem é que a gente tenha 4 parágrafos. Parágrafo 1, que seria a sua introdução. Nele tem que conter a sua tese, que é o seu ponto de vista, e argumentos que você venha discutir e sustentar durante todo a sua redação, os seus parágrafos. Então, se eu tenho uma tese com 2 argumentos, eu discuto no parágrafo 2 da minha redação o argumento 1, no parágrafo 3 da minha redação o argumento 2 e no parágrafo 4 da minha redação eu vou concluir tudo aquilo que eu discuti durante toda a minha redação nos 4 parágrafos. Logo, eu faço uma coluna vertebral que a gente vai conhecer mais tarde como planejamento textual, ok? Uma redação com 5 parágrafos pode acontecer no Enem? Lembrando que a gente só tem 30 linhas? Pode. Desde o momento que parágrafo 1 seja a sua introdução com sua tese e 3 argumentos, os quais você discutirá no parágrafo 2, 3 e 4 de desenvolvimento, e no 5º parágrafo será a sua conclusão. Lembrando, mais uma vez, que a gente só tem 30 linhas, ou seja, um parágrafo ele tem que ter em média ali de 5 a 10 linhas. Não pode ter uma discrepância muito grande de números de linhas, ou seja, um ficar com 3, 4 linhas e o outro com 10. Eles têm que ter mais ou menos 2 ou 3 linhas de diferença, para mais ou para menos. Lembrando que para o Enem, 3 linhas é considerado como parágrafo embrionário, logo ele é retirado da sua redação. E aí imaginem uma redação faltando um parágrafo, é como um quebra-cabeça faltando uma peça. Logo, o leitor, que seria o corretor do Enem, por exemplo, ele vai ter uma leitura quebrada sobre a sua informação, sobre todos os argumentos que você quis colocar dentro da redação. O que vai acontecer? Sua redação não terá uma boa pontuação. Logo, os parágrafos obrigatoriamente, eles precisam passar de 3 linhas, ou seja, para que fique ideal, levando em consideração as 30 linhas que nós temos, ele vai gerar ali de 5 a 8 a 9 linhas mais ou menos cada parágrafo, para ficar esteticamente adequado. Porque existe uma coisa chamada de erro de paragrafação. Você perde ponto na competência 1, que é a primeira competência que tem a ver com a questão estrutural da sua gramática e da estrutura física da sua redação. Ok? Então, a minha segunda competência, ela vai falar, na verdade, sobre como eu argumento. Quais são os argumentos que eu utilizo ou quais são os elementos de fora, que seriam as citações, que eu vou utilizar para justificar todos os meus argumentos, tá? Para deixar o meu texto muito mais convincente aos olhos do leitor, que seria o corretor do Enem. Então, a gente tem que levar em consideração algumas dicas. Ou seja, ir direto ao ponto, não utilizar figura de linguagem, lembrando que dissertação argumentativa é o tipo textual que a sua linguagem precisa ser literal, tá? Então, figura de linguagem não cabe na dissertação argumentativa modelo Enem. Explore os sinônimos. Por que explorar os sinônimos?
Explorando os sinônimos, você sai da sua marca de oralidade, que é uma das coisas que tira ponto nas competências do Enem também. A marca de oralidade é quando você escreve algo muito próximo do que é falado. Você não utiliza a linguagem padrão, você não utiliza uma escolha de registro, que a gente vai ver na competência 3, que é totalmente escolha de registro, onde você seleciona sinônimos não muito usuais, porém, lembrando que palavras muito rebuscadas, a gente tem que ter o conhecimento literal do que ela quer dizer e do contexto que a gente está utilizando ela. Não adianta uma salada de palavras bonitas quando você não tem uma coluna vertebral no seu texto, você não tem um entendimento real daquilo que você queira falar, ok? E cuidar com os adjetivos, usar com moderação, porque quanto mais adjetivos nós usamos, mais nós colocamos essa dissertação parcial, levando em consideração o bom ou o ruim, e não imparcial, como apenas argumentos que convençam o leitor de uma forma verídica, ok? Daí, para fazer a coesão e a coerência desse texto, a gente tem algumas palavras, porque, como eu falei que são 3 ou 2 argumentos, e esses argumentos são discutidos separadamente em cada parágrafo, vai virar uma coxa de retalho. Para que isso não aconteça, a sua redação tem uma coluna, tem um planejamento ligado, a gente usa determinadas palavras de um parágrafo para o outro, que isso também é visto na competência 4, que seria os conectivos, mas que a gente já precisa ter uma certa noção para conectar as citações. Então, de acordo com, por outro lado, em síntese, antes de mais nada, sob o mesmo ponto de vista e ademais, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos adentrar literalmente sobre os critérios da redação do Enem, onde os nossos argumentos são justificados por referências filosóficas, literárias, senso comum, científicas ou até mesmo históricas, ok? Então, até o próximo vídeo.